Hello, hello, loves de my life, good evening, boa noite. Seja bem-vinda a mais um Fala Teacher, mais uma live, né, pra gente falar de assuntos importantes aqui no nosso Instagram. Qual que vai ser o tema do nosso Fala Teacher de hoje? O tema da nossa live de hoje é: parei de estudar inglês. E agora? O que eu faço? Como que eu vou retomar? Né? Comecei a estudar inglês e desisti. E agora? Então, esse é o nosso tema do nosso Fala Teacher de hoje. Toda segunda-feira tem Fala Teacher. Toda segunda-feira tem live aqui para eu falar com vocês sobre mudanças de mentalidade, sobre mindset, sobre dicas, estratégias, tudo que eu puder fazer para ajudar você a aprender inglês, para ajudar você a virar a chavinha aí dos comportamentos que você precisa ter, de tudo que você precisa fazer para melhorar a sua performance e de uma vez por todas realizar o seu sonho de falar inglês. Então esse é o nosso tema de hoje. Parei de estudar inglês. E agora? O que eu faço? Então, é o que eu mais escuto. A maioria das pessoas, a maioria das mulheres que me procuram para começar a fazer o curso de inglês, o que acontece com elas? Elas, em algum momento da vida delas, elas começaram a estudar inglês, mas pararam, tá? Então eu quero falar para você que você, por algum motivo, você estava estudando, mas parou. Quais são as dicas? Vou te dar dica, um passo a passo direitinho. Você pode anotar aí, porque se você fizer, vai funcionar, tá? E quem chegou aí agora, vamos compartilhar aqui. Sou eu, parei agora. Raquel, é você. Então clica aí no aviãozinho, vamos convidar mais pessoas para participar aqui da live com a gente, né? Chama aí as amigas para participar, porque vai ser uma live muito legal. Tô enviando aqui também os aviãozinhos. Clica aí no coraçãozinho também pro Instagram integrar essa live para mais pessoas. E então, bora lá para essa live. Então, como eu tava falando para você, a maioria das pessoas que eu converso estudaram em algum momento da vida, começaram um curso de inglês, mas pararam, tá? Então, assim, por diversos motivos, cada um tem o seu motivo. Então, assim, já teve alunos que pararam de estudar inglês porque perderam o emprego. Já tiveram alunos que se mudaram para outro lugar. Gente, eu lembro de um caso de uma aluna que parou de estudar inglês. Hi, Ju, hello. Gente, ela parou de estudar inglês porque ela precisava economizar para viajar para o exterior. Então, eu falei assim, gente, não faz muito sentido. Você vai, né, parar de fazer inglês, de estudar inglês, porque você precisa economizar para viajar para o exterior. Mas, enfim, de tudo acontece nessa vida, né? De tudo acontece. Então, não tem muito a ver com o motivo que você parou. Acontece de tudo, vários motivos. Às vezes, simplesmente, você para. Você perde ali o ritmo, acontece alguma coisa e você para. E aí, nesse momento, você tem que tomar muito cuidado, porque é normal você parar, né? A neurociência fala, eu gosto muito de estudar, eu estudo um canal, não sei se vocês já ouviram falar no Neurovox, do Pedro Calabres. Eu aprendo muito sobre o cérebro com ele. Se você já ouviu falar no Pedro Calabres, me conta aqui nos comentários. Gente, se você não conhece o canal Neurovox, fica aqui a dica, tá? E aí, em algumas aulas que eu assisti, né, com ele fala sobre isso. Em outros lugares também já ouvi falar sobre isso. Que é cientificamente confirmado que nós vamos procrastinar. Que vai acontecer alguma coisa, não importa o que seja, e vai chegar um dia da sua vida que você vai querer procrastinar. E você vai procrastinar. Então, por exemplo, assim, você está começando a estudar inglês, eu falo para você, estuda inglês todos os dias, pratica, faça todos os dias um pouquinho. Ou, por exemplo, assim, você quer começar um exercício físico, você quer ir para academia, e aí você está no começo. Então, você começa com empolgação, né? A famosa motivação. A motivação é muito importante, importantíssima, mas é só para você começar. Ela vai acabar, ela vai deixar você no caminho, tá? Então, vai acontecer algum dia que por alguma coisa que acontecer, não importa se é algo muito sério, algo muito pequeno, você vai procrastinar. E aí você vai olhar para aquilo e falar assim, isso é fato.
É fato, eu me conheço, eu sei que o ser humano procrastina, então tá tudo ok, eu tô seguindo o roteiro aqui, o protocolo tá sendo seguido, mas eu não posso deixar que isso aconteça amanhã. Então, se você falta na academia, por exemplo, um dia, você precisa olhar para aquilo ali, entender, né, que você faltou, que tá ok, é o protocolo, mas sabe o que você tem que fazer nessa hora? Não faltar de novo no outro dia. Você não pode deixar que a procrastinação tome conta, tá? Então, o que vai acontecer quando você parar? Por algum motivo você parou de estudar inglês. Você estava estudando direitinho por algum tempo, uma semana, um mês, 2 meses, mas alguma coisa acontece, né? Ou você cancela o seu curso, ou você simplesmente para por algum motivo. Mas isso é normal, tá? Acontece. Só que aí, então, você precisa começar a pensar. Porque aí que tá o X da questão. Você parou de estudar inglês, mas aquele sonho, aquela vontade de falar inglês ainda tá dentro do seu coração? Ainda tá guardadinho? É algo que fica pulsando ali? Né? De vez em quando você lembra, nossa, oh meu Deus, o meu inglês, ai parei, meu Deus do céu, preciso voltar, preciso. Se você passa por esse sentimento, né, de que, ai meu Deus, eu ainda tenho essa vontade, se é algo que ainda tá forte no seu coração, aí então você precisa retomar, é fato. Agora, se realmente aquilo parou de fazer sentido, que pode acontecer, é fácil, olha, não quero, não faz mais sentido pra mim, eu vou parar. Então aí, ok. Mas se é algo que ainda, né, tá aí guardadinho num cantinho do seu coração, que ainda tá engavetado, você precisa olhar para aquilo ali. Então, o que você vai fazer? Você vai pensar assim, por que eu desisti? Afinal de contas, por que eu quero falar inglês? Qual que é o meu propósito com o inglês? E aí que tá o X da questão, gente, é clichê, você já me ouviu falar várias vezes, você com certeza, você já deve ter ouvido outras pessoas falarem. Você precisa saber qual que é o seu propósito, você precisa saber por que você quer falar inglês. E aí, então, você vai conseguir retomar. Pô, eu vou te dar o meu exemplo de quando eu comecei a estudar inglês. Eu tinha uns 27 anos de idade quando eu comecei. E aí eu descobri 2 coisas quando eu comecei a estudar inglês. Eu descobri que eu gostava, né? Eu nem sabia por que eu queria estudar inglês, mas aconteceu algumas coisas na minha vida e eu comecei a estudar inglês. Aí eu descobri 2 coisas. Eu descobri que eu gostava de inglês e descobri que eu tinha muita dificuldade para aprender esse negócio. Mas hora nenhuma, desde o momento que eu comecei a estudar, hora nenhuma passou pela minha cabeça parar, tá? Mas sabe por quê? Porque eu tinha um objetivo, eu tinha um propósito muito claro, sabe? Na minha mente, no meu coração, de por que eu estava estudando inglês. Então, por mais que era difícil, eu estudava antes da aula, durante a aula, depois da aula, para poder dar conta, sabe? De ter uma performance melhorzinha ali na aula. Então, assim, eu tinha um propósito, eu tinha um porquê. Aquele porquê eu estava indo todos os dias, né? Fazer o que eu precisava fazer para aprender inglês era muito forte no meu coração. Então, nesse momento que você parou de estudar, você precisa olhar para isso e responder essa primeira pergunta. Por que mesmo que eu quero falar inglês? E aí, se você achar a resposta para isso, se você entender por que você quer falar inglês, então é hora de arregaçar as mangas e ir pro ataque, recomeçar. Tá? Então eu tenho aqui pra você, ó, eu anotei, vou olhar aqui do lado pra não esquecer. Eu anotei aqui 4 passos pra você, tá? Que agora você quer recomeçar. E você recomeçar de uma vez por todas, arregaçar as mangas e vai, tá? E lembrando que mesmo assim, você recomeçando, ainda pode acontecer de você lá na frente parar de novo, mas não tem problema. Toda vez que você parar, você vai fazer isso aqui. Semana passada mesmo, né? Eu não sei se você já me ouviu falar isso, mas eu estudo 20 minutos por dia de espanhol, de segunda a quinta e talvez na sexta-feira. Então, semana passada, eu não estudei espanhol semana passada. Mas eu ficava pensando, falava, poxa, não estudei hoje. Poxa, não estudei em espanhol ontem e nem hoje. Nossa, essa semana eu não tirei os meus 20 minutos de espanhol, sabe? E aí eu notei o seguinte, assim, poxa, apesar de não ter estudado em espanhol, eu fiquei lembrando
que eu não estudei. Não é uma coisa que, sabe, passou batido e whatever. Não, eu ficava lembrando. Todos os dias eu lembrava, nossa, eu não estudei. E aí, durante o fim de semana, o que eu pensei? Eu pensei assim, vou retomar. E aí eu segui esses 4 passos que eu vou estar te ensinando aqui, que eu vou te mostrar aqui, tá? E aí, por que eu retomei hoje? Hoje eu estudei. Hoje eu até compartilhei sobre isso nos meus stories hoje. Hoje eu estudei espanhol. Eu sei por que eu quero estudar espanhol 20 minutos por dia. Eu tenho 2 motivos muito fortes. Eu tenho muita clareza por que eu quero estudar espanhol, tá? E agora, se você quer saber os 4 passos para você recomeçar, para você retomar os seus estudos, então clica aí no coraçãozinho, né? Curte aí essa live e também compartilha aí no aviãozinho, tá? Compartilha aí, chama sua best friend para participar. Com certeza você conhece alguma pessoa que já quis retomar os estudos. Você com certeza conhece alguém que parou o inglês, que já fez inglês em algum momento da vida e que tá parada, mas ainda quer falar inglês, né? Então, aconteceu isso comigo no espanhol. E não foi a primeira vez semana passada que aconteceu isso. Aconteceu outras vezes também, mas eu estou sempre retomando, porque eu não vou desistir. Eu quero estudar 20 minutos de espanhol por dia, sim, porque eu tenho 2 objetivos. O meu primeiro objetivo principal é me colocar no lugar de aluna e entender você, minha aluna, você que me segue aqui, quer aprender inglês comigo, como que é estar nesse papel, né? Como é que é estar nesse lugar de aluna, começando a aprender o idioma novo, de enfrentar esse desafio de estudar todos os dias, de organizar e planejar o tempo para estudar todos os dias por 20 minutos. Esse é o meu objetivo principal, em estudar 20 minutos de espanhol por dia. E o segundo objetivo é que eu acho maravilhoso, eu quero falar espanhol. Eu quero falar espanhol. Então, é por isso. Então, toda vez que eu paro, eu retomo, eu recomeço. E aí eu quero falar para você, então, aqui as 4 atitudes, 4 passos que você vai tomar, tá? Que você vai fazer para você que estudava inglês e agora parou e quer recomeçar, porque ainda arde no seu coração a vontade de ser uma mulher fluente, né? De falar inglês fluente. Primeiro passo, você vai identificar por que você parou. Tá? Vou dar o meu exemplo que parei semana passada. Então, Yasmin, you're welcome. Então, primeiro passo, identificar por que você parou. Semana passada eu não estudei espanhol e eu identifiquei os motivos, né? Aconteceram algumas coisas, não foi só uma, né? Mas aconteceram 2 ou 3 coisas que mudaram a minha rotina semana passada. Então, o meu horário de estudar espanhol todos os dias é às 10 da manhã. Então, eu tiro de 10 a 10h20 para estudar. E aconteceram 2 dias da semana de eu não estar em casa nesse horário, né? Então, eu identifico, então eu não estudei porque 2 dias foram isso que aconteceu. Outra coisa, eu não fiz o meu planejamento da semana, porque eu crio o meu cronograma, sabe? Segunda-feira eu vou fazer isso, terça aquilo, quarta isso, quinta aquilo. Eu não fiz. Eu deixei para fazer na segunda-feira. Eu fiz a minha agenda, mas deixei, falei assim, não, amanhã de manhã, antes de chegar o horário, eu vou fazer meu cronograma de estudos, mas eu não fiz. Então, eu identifiquei por que eu parei. Então, você vai identificar. E você vai receber, sabe, essa explicação, essa razão de que por que você parou, você vai receber isso com muito amor, tá? Você não vai se julgar, você não vai apontar o dedo e falar assim, Janaína, você, tá vendo? Por isso, tá vendo que você não fez seu cronograma? Não, você não vai, sabe, tirar esse momento para te julgar, sabe, para ficar te condenando. Não, você vai receber essa explicação com amor, faz parte do seu autoconhecimento. Então, você vai entender, então foi por isso, tá? Passo 2, entendendo por que você parou, né? Então, por exemplo, assim, você se matriculou numa escola de inglês, começou a estudar, né? Lembra das escolas tradicionais? E aí você lembra, fala assim, olha, eu parei de estudar inglês porque eu não me identifiquei com aquela escola, não me identifiquei com aquele método. Eu parei porque eu não estava vendo resultado. Eu parei porque quando eu estudei inglês eu era muito novinha e a minha mãe me obrigava a ir. Então chegou um ponto que aí não deu mais e eu parei. Você vai identificar, tá? E aí o segundo passo é
a partir disso aí, a partir do motivo que te fez parar naquele momento, você vai fazer uma autoanálise, você vai se conhecer. Então, por exemplo, no meu caso, eu entendo, assim, olha, eu não estudei os meus 20 minutos porque eu não me planejei. Eu não me planejei com antecedência. Ah, aconteceram imprevistos, sim. Mas mesmo assim eu poderia ter me planejado melhor. Então eu me conheço, eu faço uma autoanálise. Autoconhecimento, meninas, é importante em que seja lá no que for que você vai fazer. Autoconhecimento é importante se você vai estudar inglês. Autoconhecimento é importante se você vai se relacionar com alguém, né? Se você vai ter um relacionamento, se você vai morar sozinha, se você vai para um novo trabalho, se você vai sair de um trabalho, se você vai fazer qualquer coisa, o autoconhecimento é importantíssimo para tudo. E também para o inglês. Para o inglês é muito importante, então se conhecer. Então eu me conheço, eu entendi, falei assim, olha, foi falta de planejamento. E ok também por causa dos imprevistos, por causa de duas coisas que não faziam parte da minha agenda, que semana passada foi atípico, tá? Duas coisas que me tiraram de casa 2 dias da semana, no horário que eu deveria estar em casa estudando espanhol. Ok, beleza. Terceiro passo, replanejar a volta. Replanejar é ótimo, né? Planejar a volta. Planejar, ok, entendi. Agora eu quero recomeçar. E aí, então, você vai ter um planejamento de como que você vai recomeçar. Porque você sabe por que você parou. Você agora se conhece um pouco mais. Então, agora você planeja por quê que eu desisti, eu sou assim. E agora eu vou planejar o meu recomeço. Então, por exemplo, eu identifiquei semana passada que uma das coisas que me fez procrastinar e não estudar espanhol semana passada foi não ter feito o meu cronograma. Então, primeira coisa que eu fiz foi o meu cronograma, que tá aqui na parede. Eu fiz um stories, eu até mostrei, né? Segunda-feira, lunes, martes, miércoles, tudo que eu vou estudar. Então, primeira coisa, isso já me ajudou, porque hoje eu já estudei. Hoje eu já dei check no meu espanhol. Então, aí, eu planejei com antecedência. Eu já sei que essa semana eu vou ter que sair de casa, sim, vai acontecer de novo, né? Então, porque a gente tem que conciliar tudo, né? Então, semana passada eu tava levando meu filho para fazer exames. Então, essa semana é dentista. Mas eu já me planejei, já me organizei. Então, não vai atrapalhar os meus 20 minutos. Então, tudo que me fez procrastinar e não estudar semana passada, eu já analisei para não cometer o mesmo erro. Eu posso até não estudar algum dia, cometer um erro, mas vai ser um erro novo. Entendeu? Então, aí você vai entendendo isso e você vai planejar o seu recomeço. Você vai ver qual horário que você vai estudar, você vai se organizar da melhor maneira num espaço, no melhor horário que você conseguir. Você vai fazer de tudo para organizar a sua agenda, conciliar com as outras milhares, centenas de coisas que nós mulheres temos para fazer. Então, você vai fazer o planejamento. E o quarto passo, ele é muito complexo, tá? Muito complexo o quarto passo. Sabe o que você tem que fazer no quarto passo? Agir. É partir para ação. Você se planejou, você vai começar a estudar, então bora. Pega aí o seu plano de ação e vai para ação e vai fazer acontecer. Porque não adianta ficar só analisando, olhando para dentro de você mesma, entendendo quem é você nesse universo, entendendo por que você parou, ok, planeja, faz um planner lindo, né? Faz um cronograma bonitinho com canetas coloridas, adesivos, coloca num lugar que você vê. Nada disso vai adiantar se você não partir para ação. Então, você precisa começar de fato, você tem que sair ali do planejamento. Então, fazendo esses 4 passos, você vai recomeçar e você vai conseguir ter constância. E se por algum motivo acontecer de novo de você parar, você vai simplesmente recomeçar usando esses 4 passos que eu te ensinei aqui, tá? Então, entenda que é super normal você parar por algum motivo, tá? Mas o que você precisa saber são as perguntas que você tem que responder sobre si mesma. Então, você tem que entender por que eu parei de estudar inglês. O inglês é algo que ainda é importante para mim? Eu realmente tenho um propósito de aprender inglês? Por que eu quero aprender inglês? Por que eu quero aprender inglês? Então, aí você precisa responder, né? Qual que é o seu porquê?
Por que você quer aprender inglês? E aí, com essa resposta, clareza do seu objetivo, porque você quer falar inglês, você vai retomar. Você recomeça quantas vezes for preciso, mas é importante que você saiba, tenha um propósito. Não adianta você, sabe, nem que seja, meninas, assim, eu quero aprender inglês porque eu sou apaixonada por essa língua, eu acho lindo. Isso é um porquê. Eu tenho uma aluna que ela é uma das melhores alunas, nossa, ela é uma gracinha. E ela tá firme e forte, ela estuda todos os dias, ela faz as aulas de conversação do curso, tudo direitinho. E sabe qual que é o porquê dela? O sonho dela é falar inglês porque ela acha lindo. Ela sabe que isso vai abrir muitas portas para ela na vida dela, mas o principal é porque ela acha a língua linda. Ela acha o idioma maravilhoso. E é lindo. E aí, desde muito novinha que ela sonha em falar inglês. O meu porquê, o meu objetivo lá atrás, quando eu comecei a estudar inglês, era porque eu estava buscando me sentir valorizada, me valorizar, sabe? Eu estava buscando minha autoestima, eu estava precisando disso. Estava buscando alguma coisa para me fazer sentir viva, para me sentir valorizada, para mim mesma. Então, foi o meu porquê lá atrás que me fez continuar e não parar apesar das dificuldades, que uma das dificuldades era que eu custei aprender esse negócio, mas eu te falo, garota, que se eu aprendi, Sunshine, você também aprende, ok? Então fica aí esses 4 passos para você recomeçar quantas vezes forem preciso. Mas lembra, sabe, que seja a última vez que você vai recomeçar, que você arregace as suas mangas e você se planeje, entenda qual que é o melhor momento para você começar e só vai, ok? Então esse foi o nosso Fala Teacher de hoje, tá? A live vai ficar salva aqui para você assistir depois. E você que está assistindo depois, siga esse passo a passo e conta comigo para você falar inglês de uma vez por todas, ok? Bye bye, good night!